certezas da nossa fé. A fé cristã é construída e feita de certezas garantidas pelo Senhor. Isto está na palavra de Deus. De uma forma particular, é o foco da primeira carta de João, 1 João, e nós vamos continuar sendo abençoados por este livro. Primeira carta de João, você encontra antes de Apocalipse, o último livro da Bíblia, 3 cartas de João, Judas primeiro, breve carta, e então depois terceira, segunda, 1 João. Vamos focar nesta noite no capítulo 4, versos 7 a 12. 1 João 4, 7 a 12. Antes do texto desta noite, quero recordar um verso que nos dá de forma muito clara a verdade de que esta carta é sobre certezas. Vou ler o verso 13 no capítulo 5 de 1 João. 1 João 5,13 diz: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, já para o fim da carta, para o fim do livro, o apóstolo João faz esta colocação: para que vocês saibam que têm a vida eterna. Uma afirmativa, uma certeza. É assim a vida cristã. Nosso texto nesta noite, no capítulo 4, começando com o verso 7. Vamos ouvir a palavra, vamos ser aquecidos pela palavra nesta noite. Ouça a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O verso 8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. 9, verso 9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. E o verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esta é a palavra do Senhor. Amor, amor existe se ele não é expresso. Ou uma outra pergunta: de que vale um amor se não há expressão deste amor? João trabalha com essa questão aqui, e ele vai dizer: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho. Isto é, ele está afirmando que não há dúvida, é uma certeza plena de que Deus manifestou o seu amor. O amor de Deus é um amor real, porque tem toda uma manifestação, tem uma expressão. E que expressão que chega a nós em particular, nós aqui, humanidade criada por Ele. Deus manifestou o seu amor entre nós, como? Enviou o seu Filho unigênito ao mundo. João coloca essa afirmativa muito clara sobre o amor de Deus e a expressão dele a nós na pessoa de Jesus Cristo.
Lembrando que quando ele faz essa colocação, ele faz nesta carta, que é uma carta que foi provocada, foi movida por causa de ideias distorcidas que estavam batendo as portas daquelas igrejas que estavam debaixo da supervisão do apóstolo João. Essas ideias estavam chegando ao ouvido dos crentes, trazendo perturbação, incertezas com relação à fé, ao evangelho, à pessoa de Jesus Cristo. João então escreve a carta para interromper essas dúvidas, para combater as ideias erradas. Alguns aspectos dessas ideias erradas, estes que tomaram o evangelho de Jesus Cristo e tomaram algumas ideias do misticismo grego da época e deram uma misturada, esvaziando o evangelho, a pessoa de Cristo, de alguns aspectos fundamentais, para dar uma nova identidade, interpretação à luz de algumas ideias místicas do pensamento grego, e aí formando uma nova ideia, então, que parecia ser cristão, mas não era. E João, então, vai combater algumas ideias que estavam envolvidas neste movimento místico, chamado gnosticismo, pelo menos eram os primórdios deste movimento da gnose, deste conhecimento místico. Alguns princípios que eles tinham era, primeiramente, uma visão desse espiritualismo, espiritualidade mística, que acabava caindo naquilo que nós chamamos hoje de autoajuda, mas envolvendo um misticismo, isto é, técnicas, meditações que levavam a certas experiências, diziam eles, intimistas, de alcançar-se alguma coisa transcendente, talvez fazendo alguma meditação silenciosa, até o ponto em que dizia, por exemplo, senti algo queimar dentro de mim, vi uma luz diante de mim, e buscando técnicas onde pareciam ou queriam transcender a sua realidade. E aí então isto virava o alvo, toda a espiritualidade ali, e não tinha mais nada a ver com a salvação dos nossos pecados, da nossa culpa, de uma questão toda moral, e se transformava tudo nesta experiência de interioridade mística. E então não havia necessidade, ou não era o caso, a morte de Jesus Cristo por causa de uma culpa do ser humano que causava um rompimento entre o ser humano e Deus. Não, não. O que tinha que se buscar não era isto, mas essas transcendências através de experiências íntimas, espiritualistas. E mais, eles, a partir da visão grega, eles começaram a interpretar amor como um princípio cósmico, emanado de Deus, quem sabe, mas mais um princípio cósmico. E Deus aí nessa situação fica como uma pessoa desapaixonada e imóvel. Então, o amor não vem de Deus, Deus não expressa o amor. O que acontece é que o ser humano é que tem que buscar amar a Deus, e com esses exercícios, tentando buscar uma transcendência mística, e não havia esta manifestação do amor de Deus como nós conhecemos em Cristo, até o ponto de morrer, se dar na cruz por nós. Por isso que ele vai falar, inclusive, daqueles que falam de ver a Deus. Ele vai dizer, ninguém viu a Deus, no verso 12. E mais, desta forma, era um tipo de crença que levava a todo o individualismo. O conceito da igreja como família do amor, da expressão do amor, não tinha sentido e podia ser descartado, porque era uma questão de cada um buscar as suas formas de transcender este estado, este nível espiritual para outro, através das suas técnicas, seus esforços, suas meditações, seja lá o que for. E aí estava então este movimento com algumas ideias que ficam claras pelas colocações de João. Então, essa visão do espiritualismo, de buscar em misticismo novas experiências, esta ideia de que o amor é um princípio cósmico e nós devemos, assim, voltar para esse amor através dessa transcendência e tentar alcançá-lo, e isto numa atitude um tanto quanto individualista, desprezando a igreja do Senhor. Mas, diz João, que o amor de Deus é manifesto quando ele lida com este movimento,
E ele então vai tratar do aspecto em particular, que é a questão do amor, o amor de Deus e o amor de Deus em nós. E ele diz então que este amor é manifesto. A verdade é que ele está dizendo que o amor de Deus lhe é manifesto a mim, é manifesto à igreja do Senhor Jesus. O amor de Deus lhe é manifesto. Não o seu amor a Deus primeiramente, mas o amor de Deus para com você. E isto é patente, é manifesto, não há o que se discutir. Essa é a grande verdade do Evangelho, que ia se perdendo nestes movimentos, ou neste movimento herético, que começava a distorcer toda a verdade do Evangelho. E João quer trazer de volta a grande verdade do amor de Deus. O amor de Deus é manifesto, diz ele então, como essência divina. Como essência divina. Os heréticos, então, diriam que Deus é desapaixonado, é imóvel, mas João vai apresentar aqui Deus, o Deus revelado em Cristo, com esta expressão: Deus é amor. De Deus para nós. Não começou conosco, não nasce em nós. Amor procede de Deus e não da virtude inata do ser humano. E nem mesmo vem de um progresso moral humano. Isto é, nós começamos a construir o amor e buscar o amor, e começamos a nos desenvolver no amor, nós fazemos o amor, nós produzimos o amor. Não, não. Amor procede de Deus. Não vem de esforço humano nenhum aperfeiçoamento humano. Amor procede de Deus. Então, o amor de Deus é manifesto na essência divina, porque o próprio Deus é amor e ele envia o seu amor a nós. O amor de Deus é em verdade manifesto e não poderia ser diferente. E aqui cabe lembrarmos a grande doutrina cristã do Deus triuno, a Trindade. Deus é amor, mas numa forma de um Deus triuno. Deus não é esse Deus uno, que então, vamos dizer, ele tem amor, é um grande egocêntrico amando a si mesmo. É na comunidade triuna que então faz sentido dizermos Deus é amor. Havia sempre dentro do ser de Deus a troca e a vivência do amor. É diferente do Deus de outras religiões monoteístas, onde fica difícil e complicado falar do amor de Deus. Não na fé cristã, não no Evangelho, porque Deus é amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus uno, manifesto de forma trina, então o amor é possível. Ele é a essência do amor. E quando Deus nos cria, por que Ele nos cria? Deus nos cria justamente porque Ele quer compartilhar muito mais esse amor com mais seres. Essa é a única razão que Deus nos cria. Da sua grandeza, de amor e da sua glória, Ele quer compartilhar. Então, nos cria nesta grandeza de querer, estender, dar. Essa é a verdade cristã. A essência divina é o amor. Então, o amor de Deus lhe é manifesto como essência divina, mas aí vem essa manifestação tremenda e única. Este amor de Deus lhe é manifesto ao enviar Jesus Cristo, o Filho. Os heréticos diziam que nós deveríamos de aspirar, amar a Deus e transcender através de exercícios, técnicas místicas. Não era o caso Cristo. Então Deus encarnado que vai à cruz por nós para pagar nossos pecados. Não, é através de certas evoluções espiritualistas. E João vai trazer a verdade central do Evangelho aqui, dizendo: Deus manifestou o seu amor enviando o seu Filho. Enviando o seu Filho. É o amor em ação. É o amor expresso. Deus, que é amor, então jorra em amor a nossa direção ao enviar Jesus Cristo. Amor em ação. Deus vem a nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. O seu Filho unigênito. Aí não é unigênito, a palavra não é gestação, mas no sentido de
de gerar do mesmo tipo, isto é Deus mesmo, o Filho. E aí então enviou o seu Filho unigênito, o próprio Deus encarnado, a divindade encarnada. Esta singularidade da identidade de Deus no tipo divino em Jesus Cristo, Deus conosco, é o amor em ação. Deus mesmo vem ao nosso encontro em Jesus Cristo. É o amor em ação. Deus vem a nós. Deus vem a nós. Mas Ele vem como um de nós. Porque se Ele vem como o Filho unigênito, isto é, aquele que é a própria natureza de Deus, é Deus em si, o Filho Jesus Cristo, Ele vem como um de nós, porque Ele diz, veio para propiciação ou como propiciação para os nossos pecados. O que é a propiciação? É a palavra para oferta colocada no altar. Aquilo que era entregue em sacrifício a Deus. Está se referindo aqui à morte de Jesus Cristo. Aqueles gnósticos, eu já citei aqui que havia um em particular em Éfeso, com o qual o apóstolo João tinha embates, um homem chamado Cerinto, que defendia essas ideias. Ele dizia, inclusive, que Cristo veio sobre Jesus quando Jesus foi batizado, não estava lá antes. E antes da crucificação, Cristo foi embora, ficou o homem Jesus. Então não havia o sacrifício vicário, isto é, Deus por nós na cruz. João vai dizer, não, ele é a propiciação. Se ele é o Filho de Deus, é divino. Se ele é o Filho unigênito de Deus, ele é divino. Ele também encarnou, foi um de nós, até o ponto de poder perecer na cruz e assim se identificar conosco plenamente como nosso substituto, como um de nós, como propiciação pelos nossos pecados. É o amor de Deus em ação. O Filho de Deus, Deus se manifesta a nós e se manifesta de uma forma humana também para ser então o sacrifício vicário, substitutivo por nós na cruz. É o amor de Deus em ação que João traz aqui. Deus realmente manifesta o seu amor a cada um de nós, porque na sua essência divina ele é amor e então ele nos envia Jesus Cristo por nós. Note bem, quem é que ama primeiro? Quem é que ama primeiro nessa manifestação ao enviar Jesus? Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele enviou o seu Filho. O amor de Deus é manifesto. Não porque nós, um dia acordamos e dissemos, vou amar a Deus. Acho que é devido, vou começar a amar a Deus. Não. Quando nós não amávamos a Deus, Deus nos amou. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas porque Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho. E nosso amor a Deus é em segundo plano. É a nossa resposta ao amor dele manifesto na sua essência e de forma tão concreta ao enviar Jesus Cristo. Deus amou primeiro, diz o apóstolo Paulo. Essa é a grande verdade. Nenhum de nós amaria Deus se Deus não nos amasse primeiro. Ficaríamos em nossos caminhos, longe de Deus, sem nenhum amor a Deus, sem nenhum desejo pela verdade de Deus. Mas o amor de Deus nos é manifesto dessa forma maravilhosa. João traz esta verdade para combater aqueles erros e refrescar na memória daqueles irmãos e na nossa a certeza do Evangelho de que Deus manifestou o seu amor, manifestou como a sua essência divina, manifestou enviando Jesus Cristo e então manifesta na nossa comunhão. O amor de Deus lhe é manifesto na nossa comunhão. Os heréticos, aqueles que têm essa visão espiritualista de buscar novos, ao crescer, subir novos níveis espiritualistas com suas meditações, esforços, técnicas, caminhavam então para uma religião individualista, desprezavam a igreja. Por isso que João vai trabalhar de forma muito forte a questão do amor. Isto é basilar no Evangelho. Deus é amor,
Deus nos enviou Jesus Cristo como expressão do seu amor. E aí então, porque Deus nos amou primeiro, nós somos levados ao seu amor e somos chamados para amar a Deus e amarmos uns aos outros. Por isso que João traz aqui uma sequência lógica, em 2 ou 3 colocações pelo menos. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E novamente, digo a você que já esteve aqui antes, ou você que não esteve, digo pela primeira vez, a fé cristã, o evangelho, é essencialmente eclesiológica. Não há vida cristã, não há evangelho, se o evangelho de Cristo não me remete à comunhão da igreja, ao ser um com a igreja. E novamente lembrando também, qual é a grande obra que Deus está realizando? Ele veio em Cristo para me salvar e buscar. Sim, há esse aspecto individual. Mas o que Deus está fazendo em Cristo é reaver o projeto da humanidade que foi perdida no Jardim do Éden. Então, Deus nos chama para compor uma grande família, e não para uma fé cristã individualista, à parte da igreja, como estes heréticos entendiam. A sua forma de não entender o evangelho, eles conseguiam conceber uma vida que buscava a Deus na sua forma de pensar, na sua individualidade. A igreja não me salva. A igreja não pode me levar a Deus, isso só Jesus Cristo pode fazer. Mas uma vez que sou levado a Deus, ao encontro com Deus, a salvação em Cristo, eu sou remetido para a família de Deus, para a igreja, para a comunhão. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus, diz ele. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que vive a comunhão da igreja é porque experimentou o novo nascimento em Cristo. Renasceu, foi regenerado, gerado outra vez. Morri com Cristo, pela fé, Cristo morreu a minha morte. Nasci para uma nova vida com Cristo ressurreto, perdoado, e agora, pelo perdão em Cristo, reconciliado com Deus para todos sempre, uma nova vida com Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Ele faz outra colocação: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O meu amor por você, como meu irmão, minha irmã em Cristo, não é porque eu sou ótimo, é porque Deus me amou. É por causa do amor de Deus que me transformou, e porque então este amor me remete a amar você, a amar a igreja do Senhor. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. O amor de Deus lhe é manifesto não somente na essência divina, não somente porque Ele enviou Jesus Cristo, mas em nossa comunhão. Quando nós vivemos a comunhão, nós estamos experimentando o amor de Deus. Porque é o amor de Deus que nos leva à vida da igreja e a amar a igreja, apesar de quem nós somos. Apesar de que Deus tem que fazer tanto ainda em nós. Estamos em obras. Você passa na rodovia, muitas vezes tem uma placa lá, obras. Essa placa está no peito de cada um de nós, até que Cristo volte ou Ele nos leve para a presença dEle. Mas é aí que está o amor de Deus sendo trabalhado em nós. Na nossa comunhão é manifesto o amor de Deus. E é interessante essa expressão dele no último verso: e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E vale a pena entendermos melhor. Aqui o sentido é: há uma realização acontecendo. Há uma realização acontecendo. A força no verbo, aqui mais literalmente, é a força chamado perfeito. Isto é, e o seu amor está sendo aperfeiçoado em nós. Não uma vez, pronto, acabou, mas está sendo aperfeiçoado, ou tem sido aperfeiçoado. Processual. Mas a palavra aperfeiçoado dá a impressão para nós que
O amor de Deus é imperfeito? Nós vamos melhorar esse amor? Certamente que não. Basta ler os versos anteriores. Deus é amor. Quem somos nós para melhorar aquilo lá? A palavra aqui é no sentido de estar sendo cumprido, está sendo realizado. Isto é aquilo que o amor de Deus se propõe, está acontecendo. Aquilo que Ele se propôs em fazer em nossas vidas, individualmente e como igreja, como comunhão do Senhor. Veja só como o amor de Deus é manifesto a você, a cada um de nós. A nota mais bela que já soou ao ouvido humano, em toda a história da humanidade, é esse amor de Deus manifesto. Da sua essência, em Jesus Cristo, e então nos resgatando para a sua família e na sua comunhão que nós temos em Cristo. Em tudo que você pode conhecer, buscar, não há nada mais belo, mais profundo do que o amor de Deus. O amor de Deus é inesgotável. Os poetas podem escrever, 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 e não há como esgotar o amor de Deus. Há um hino antigo que diz: se os céus fossem papel e a água do mar fosse tinta, nós poderíamos escrever e escrever por toda a eternidade e não teríamos esgotado o amor de Deus. Tremendo. E este amor, então, é manifesto. O amor de Deus chegou a nós. Nós caminhamos neste mundo certamente com muitas questões, com muitas dúvidas até tantas vezes. Mas em meio a tudo isso há uma certeza. Há uma certeza. Deus, que é amor, nos amou em Cristo, com seu amor infalível. Um amor que nos perseguiu até não podermos mais dizer não a Ele. Até que uma vez constrangidos nós respondemos. E é um amor que uma vez que nos agarrou, nunca vai nos deixar ir. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar?